Chegou. É você? Ou Sou é uma eu. gravação anterior? Só para a gente encerrar, vamos ler esse textozinho. Agora a gente abriu uma outra, né? Uma outra partida aí, mas a gente não vai também respeitando ao domingo de todos, né? Obrigado aí, pessoal, que está aí com a gente, respeitando esse tempo. Terminar só essa colocação aqui, aí você faz as considerações finais, tá, Maurício? Eu estava lendo um outro capítulo, fiz um resumo dele, que chama do livro Calma, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que fala de serenidade e paciência. Então, repetindo, ele fala assim, ó, no sentido de preservar a própria paz, é indispensável, olha que importante, indispensável, nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Aí cai sempre no autoconhecimento, vigiar, sentir o nosso pensamento, parar de julgar o próximo, para de julgar também os seus sentimentos, observe só eles, isso é libertador. É um movimento interessante que a gente começa a parar de querer ter resposta para tudo. Por que, que a gente está querendo ter resposta para tudo? Às vezes a internet faz isso com a gente, né? A internet põe a gente do professor, doutor, em todas as teorias. A gente sabe, começa a saber tudo de tudo, né? Isso é um perigo. O conflito de resultados inalienáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Você vê que explode um sentimento e é um rastro de pólvora. E muitas vezes é difícil até de segurar. E aí vai caindo, batendo, batendo lá na frente, é a teoria do caos. Você faz uma coisinha aqui, lá na frente pode prejudicar muito, inclusive a sua própria caminhada. Então, se a gente tiver essa sabedoria, esse discernimento de entender do que eu faço hoje, explodindo, vai voltar e vai só me atrapalhar, vai voltar contra mim, que é aquelas questões, né, ação e reação, a gente tem que garantir, então, o equilíbrio próprio e observar a força elétrica desorientada devido à indisciplina. Olha que interessante isso. O tanto que se a gente é muito indisciplinado mentalmente, a gente é muito explosivo, no final do dia a gente termina num cansaço. Você já percebeu quando a gente entra numa discussão, e briga em casa mesmo, briga com o filho, tem uma discussão familiar, briga com a mãe, ou briga no trabalho, ou aquela pessoa que briga, e que ela vive numa atmosfera de raiva, de ira, de disputa. Gente, disputa é só forças negativas contra forças negativas. O bem, ele não briga com ninguém. O bem, ele não está num duelo. Nunca esteve. O bem, ele não existe a guerra eterna que a gente gosta de jogar em desenho animado, jogar em filme, jogar em séries. Tudo bem, é o nosso imaginário. A gente trabalha isso dentro da gente, sai a eterna guerra desde os tempos bíblicos do bem contra o mal, do demônio contra o Criador, de demônio contra Jesus, enfim, não existe essa guerra. Existem disputas de pessoas que querem ter poder. Vamos dizer, de mal, como no sentido de ignorância, porque também não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Então é o ignorante achando que pode tudo brigar com outro ignorante. E vai disputando ao longo de várias eras, só gastando energia. O que, que o bem faz? Concilia. Ele acompanha, respeita o livre-arbítrio, ele é infinitamente misericordioso, justo e bom. Observa as nossas caminhadas e só fica assim, meu Deus, está perdendo tempo e perdendo energias ao longo das encarnações. E quando uma olha e vem agredir, como que o bem reage? O bem nunca ataca. Ele reage no sentido de proteção. Ele, as proteções magnéticas nas colônias, nosso lar é um exemplo, tudo. Ele joga, ele joga equilíbrio nas pessoas. Equilibre o seu movimento de ira, equilibra e dá discernimento. Eu acho que toda essa força de contenção é só para a gente acalmar o espírito. Acalmar, sossego, paz, silêncio, oração. Não existe força mais transformadora e analgésica do que uma boa oração. Eu queria te agradecer bastante, Laura, pela paciência, a todo mundo que está aqui acompanhando a gente até agora, do Uma que Cai, e a gente volta de novo só para encerrar, e faça suas considerações finais e já dando uma semana abençoada para todo mundo aqui.
Eu quem agradeço a oportunidade, eu gosto muito de participar disso para aprender. Eu acho que a gente nunca vai estar aqui na condição de professor ou de mestre ensinando, mas sim de uma turma unida querendo aprender. E esse é um grande desafio para a gente. Esse assunto me intriga já tem um tempo. Como desenvolver reações pacíficas diante da agressão, diante daquilo que é contundente, que é movido de um insulto, de um ódio, de algo que vem para te ferir. Isso me intrigou demais, ver Cristo na cruz, ferido, dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, essa frase ela é muito norteadora para os nossos sentimentos. Porque tudo que a gente vai ver como mal, como você bem disse, é a ignorância. Ignorância diante da verdade maior da vida, do universo. E eu acho importante a filosofia e a doutrina espírita nos ajudar nesse sentido, nos mostrando uma imortalidade da alma. Realmente, é difícil compreender justiça e lógica em Deus se você não conceber uma alma imortal. É difícil entender a justiça divina e motivos para manter a paz se você não compreender a reencarnação e as várias moradas da casa de meu pai. Os vários níveis evolutivos. Então, eu acho que o Espiritismo ele é um grande aliado, um farol que nos mostra Cristo e o Evangelho de Jesus e nos dá os elementos para realmente, de fato, compreender. Não vai ser fácil. Nós vamos nos exaltar, nós vamos sair da zona de conforto com vontade de empunhar as espadas e ir para a luta. Mas que fique em nós esse embrião dessa paz, dessa serenidade, que foi vivida por Jesus e por outros que o seguiram. Né? Só para finalizar, antes de despedir, Gandhi narra no livro dele que o momento em que ele vive o ahimsa, a não violência, é quando Gandhi rouba dinheiro do próprio irmão, sente um peso na consciência enorme e toma a decisão de ir contar ao pai. O pai doente, acamado, ele narra a sua confissão ao pai e, para sua surpresa, ao invés do pai gritar, ofendê-lo, agredi-lo fisicamente, dar o corretivo, o pai olha nos olhos dele profundamente. E Gandhi narra no livro que o pai demonstra naquele olhar uma profunda decepção. E ele diz até uma profunda compaixão de ver o nível que o filho dele chegou. Compaixão por essa queda. Então, acho que a gente precisa desenvolver compaixão pelas quedas dos outros. E, nesse momento, o pai vira, dá as costas para Gandhi, e Gandhi sente uma dor que ele vai narrar como sendo indescritível. De não ter visto o pai falar nada, do pai não gritar, não bater nele, mas simplesmente demonstrar naquele olhar o que ele vai chamar de ahimsa. Ali o pai educou-o para ser o que ele foi com um olhar. Então, esse poder da alma, esse poder do espírito, esse poder da bondade, é preciso estar dentro de nós dessa percepção de que o mundo só vai mudar se a gente utilizar das ferramentas do amor.
No estudo da justiça trazido no Livro dos Espíritos, não há separação entre amor e justiça. É uma lei única. Lei de amor, justiça e caridade. E é essa lei que deve nortear a nossa conduta. É difícil, é um exercício, mas é o caminho. Então, Seja obrigado. você, né, o Gandhi, seja você a A mudança paz e que você que quer quer para enxergar, o mundo. enxergar no mundo. Ah, Esse ahimsa, esse olhar profundo, será que em alguns momentos da humanidade o Pai Criador, às vezes, nos olha dessa maneira, tentando tocar a nossa alma? Será que esse já não é um momento que a gente não pode estar passando por essas profundas reflexões e sentimento de estar todo mundo dentro de casa, utilizando de um mecanismo de uma das leis, que é a lei de sobrevivência, de preservação da espécie, porque temos um medo de se contaminar, adoecer e morrer, mesmo sabendo que a vida não cessa. Então é um ensinamento, a morte não existe, mas a gente tem que se preservar. Preservar não porque pensando numa sequência de vidas, mas que temos missões. Então parece que a gente se preserva porque não é a nossa hora de ir, porque se a gente voltamos com o princípio e temos que cumprir missões. É interessante, né? Fazer essa ligação. Um agente da natureza que entra é, bota microscópico nisso, vamos dizer assim, só um microscópio eletrônico que enxerga, então invisível, um agente da natureza rudimentar que entra dentro da nossa célula através de um mecanismo proteico que ficou denominado de coroa de espinhos. Tanto é que ele tem o nome coronavírus de coroa, corona de coroa, porque os espetinhos que eles têm na estrutura, né, aquele desenhozinho, todos os trabalhos descrevem coroa de espinhos. Olha só que interessante a gente no movimento de coroa de espinho de um libertador nosso, reação de uma coroa de espinho que entra no mecanismo celular, entra no nosso núcleo e vai escravizar a nossa célula. Ele vai e corrompe o sistema, ele corrompe enganando, depois escraviza e fala, você trabalha para mim, esgota a energia da célula, não mata ela. Ela esgota de tanto trabalhar e depois acaba que ela morre porque ela não mata nesse primeiro momento. Depois ela morre e solta vários vírus. Esse balanço, essa entrada interna que a gente está sentindo, certo? Pode ser um mecanismo de libertação de certas situações, de movimentos que a gente estava fazendo, no automatismo, perdendo os sentimentos, ficando afastando da essência espiritual, olhando a dor do outro e não sentindo mais aquela compaixão, porque estava tudo muito automático, então estava entrando tudo num padrão de normalidade. A gente afastando dessa essência espiritual e afundando no elemento material. A gente não estava entrando e fortalecendo forças que estariam corrompendo o nosso espírito, e esse é um elemento para tentar só nos corrigir a rota e evitar um mal maior, um movimento de misericórdia do Pai, do Criador e de espíritos superiores. O que você acha disso, Lago? Só para encerrar. eu vejo muita lógica nisso. Eu ainda não vi assim a respeito, não li, mas nós estamos submetidos a leis divinas, lei de causa e efeito, e certamente nós estamos tendo a experiência de algo que nós construímos, karmicamente falando. E você disse bem, e não somente a questão dessa pandemia, do vírus, mas também de todas as aflições de uma forma geral, ou pelo menos essas que nos afligem enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto mundo, planeta, não tem fronteira mais. Acabou as fronteiras. Alguém que está passando necessidade, que está nesse momento
sentindo frio na África, sou eu sentindo frio aqui. Vai ser mais fácil para a gente trabalhar agora, né? Ajudar, vamos ajudar as crianças da África. Tá longe, não tá não? O vírus veio Tá da não, China? tá perto, tá do lado. Eu estou preocupado com a violência nas comunidades da periferia. Eu preciso fazer alguma coisa. O que vai construir a paz? O que vai tirar essas pessoas da marginalidade? A educação. Eu posso contribuir para a educação? Claro, olha aqui a ferramenta da educação. Eu posso incentivar instituições que vão produzir material para fazer a transformação intelectual, moral, que a gente precisa, são as duas asas da evolução. Claro, está tudo fluido e fácil de ser feito. Agora, o meu despertar na direção do outro só depende de mim. E eu tenho agora essa oportunidade, que é o que você está dizendo. Eu posso ficar desesperado porque eu não consegui capitalizar o suficiente para trocar de carro. Eu posso estar angustiadíssimo, porque eu não consegui recursos suficientes para comprar o que eu gostaria de comprar, ou eu posso estar agora percebendo que eu tenho uma necessidade enquanto humano. Eu preciso socorrer o outro que vai ser afetado. Isso a gente não pode esperar do governo. A gente não pode ficar gritando para uma instituição. É algo que tem que partir dos nossos corações. Reconhecer o outro, ir até ele. E quando terminar todo esse processo e a gente conseguir ver muita coisa que a gente ainda não está vendo, que é a verdade, o que aconteceu, o que tem que se fazer, nós vamos ter essa oportunidade nas mãos de rever o que tem valor para nós. Muita gente falou assim, esse isolamento é terrível, olha só o quanto está acontecendo de violência doméstica. Por um lado, isso tem uma importância grande, porque essa violência ela só está acontecendo porque ela existia dentro de nós. Só não estava manifesta, porque eu Um podia expurgo, ir... né? Mas agora, eu aqui dentro de casa e eu convivendo com a minha família, eu estou me descobrindo o quão violento sou eu, o quão impaciente eu sou, o quanto dos valores que eu enalteço, eu não os tenho. Né? Lendo e vendo notícias o dia todo aqui, eu vou vendo tanto que eu fico irritado e angustiado e falo, cadê a calma que eu acho que eu tenho? Que O eu acho que eu tanto, construí. o tanto que a gente quer só falar, estudar, estudar e não agir. Quantas Exato. oportunidades, o tanto que eu só quero ficar dentro de casa e questionando, e na hora de alguém, vem, ajude. Tem tanta campanha, né? É, www.fraternidade sem fronteiras, tudo junto, tudo minúsculo.org.br. Lá você vai ver tanta oportunidade para vocês começarem a atuar. E isso não é pedido, a gente não está pedindo. Eu vejo isso, é uma coisa tão interessante, né? Olha lá, ó, fraternidade. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como sabe, um ticket quando você chega para ser atendido e pega aquela senha? Quem tem essa vontade, vai lá. Ou qualquer outra ONG. Não precisa ser a Fraternidade Sem Fronteiras, não, mas é porque essa é organizada, a gente trabalha, sabe, funciona, é sério, é bom, é uma energia boa. Mas sentiu essa vontade? Sentiu, se você foi lá e digitou, entrou e viu para entender, você puxou a senha. Para ser atendido e para ser trabalhado, ser curado em vários processos espirituais. Do quando você está lá na senha, você está esperando. Vai vir muita coisa na sua cabeça. Será que é isso? Mas eles vão pedir dinheiro, é isso? Será que eu vou ter, a pandemia está chegando, nossa, como é que vai ser tudo? É um movimento, é importante você estar com essa senha esperando e fazendo várias coisas de libertação, desapego. Desapega a sua estrutura material. Ela está boa, está organizada. Nisso você vai aprendendo, você fala, não, mas eu estou tão bem, olha os outros. Não, eu tenho que continuar aqui. Eu vou ser chamado. Na hora do chamado, você olha e vem um para te orientar e fala assim, calma, você não precisa tirar nada mais do que você ganha na sua casa. Só transmute o que está passando em excesso, eu costumo dizer, né?
é basicamente alimento, o mote inicial, mas tem várias outras coisas. Alimento. Então faça uma conta. Tire três sobremesas no mês dos seus deliveries, que hoje é só no delivery, mas depois, quando acabar a pandemia, a gente vai voltar para restaurante, para passeios. Você não precisa cortar nada. É você só fazer uma análise racional. Tire um pouco do excesso da comida que está te matando, porque está te causando síndrome inflamatórias crônicas, metabólica, obesidade, adoecendo. Você vai gastar dinheiro lá na frente com remédio, consulta médica. Tire um pouco, transmute um alimento que vai salvar a vida. Ganha todo mundo. Você ganha em saúde, você aprende a comer um pouco menos, e esse dinheiro transforma para um alimento que não está chegando num outro espírito, que precisa só comer agora, nesse primeiro essência, para depois desenvolver e entender um pouco do que ele veio fazer aqui. Você vê que é uma rede de libertação espiritual para todos. E esse é um mecanismo que não tem como, ninguém aprende de uma hora para outra também, a gente aqui é tudo aprendiz, né? Então a gente vai enfrentar dificuldades, vai ficar irado com alguns, vai ver outros querendo usar dessa situação, outros querendo pagar de bonzinho, tá tudo bem, tá todo mundo no lugar certo, todo mundo está fazendo um mecanismo de libertação, de tratamento mesmo. E a fraternidade, eu acho que Gandhi falou, a verdade, a fraternidade é a religião do futuro. Ele olhou e falou assim: eu sonho um mundo onde todos vão ser fraternos, vão ser bons e vão buscar a verdade. E aí ele conversa com cristãos e fala: vocês cristãos, vocês têm uma luz dentro de um livro que é vocês, que é sagrado, que é a Bíblia. Tem uma luz dentro da Bíblia no Novo Testamento, mas você está com preguiça do Novo Testamento, vai no recheio do Novo Testamento, vai lá e tenta praticar o que o líder de vocês falou no Sermão da Montanha. É o que você falou. O Gandhi era invocadíssimo com as bem-aventuranças. Muito, porque aquilo é uma essência. O Eurípides Barçanufo também. Ele se converte muita gente. Tenta seguir essa cartilha, não tem erro. Ali é a libertação para encontrar a verdadeira verdade. É isso aí. Obrigado, Laura. Eu que Um agradeço, abraço, foi muito pessoal. bom. A Obrigado, um gente. próximo momento a gente se encontra. Uma boa semana abençoada para todo mundo que está aqui com a gente. Um grande abraço. Essa é só uma extensão, desculpa então, primeiro, né? A gente falando, nem percebemos o tempo, caiu no meio. Depois continua falando, você tem as suas obrigações aí, né? Todo mundo com a sua, a gente começou uma outra, então desculpa também estar invadindo as casas aí, se deixar, fica aqui até começo da semana. Um grande Relaxa. abraço a todos. Valeu, Laurence. Vamos continuar trabalhando firmes no Tamo trabalho no junto. bem, na fraternidade sem fronteiras. Valeu, Rodolfo. Abraço. Um Obrigado. abraço.